Imagine por um instante que tudo o que você sente, pensa e faz não nasceu verdadeiramente em você. Imagine que cada reação automática, cada impulso de raiva, medo ou insegurança que atravessa o seu corpo seja apenas a sombra de vozes que ecoam de fora. Ecos de uma educação rígida, de julgamentos familiares, de crenças antigas que foram depositadas em você como se fossem tatuagens invisíveis. O mais perturbador é que, sem perceber, você segue vivendo como se essas vozes fossem suas, como se esse mecanismo interno fosse a sua verdadeira identidade. A promessa que lhe faço agora é dura, mas libertadora. A vida que você tem hoje, com seus limites, dores e repetições, não é inteiramente sua. É apenas o reflexo da forma como você reagiu ao que o mundo lhe impôs. E, se isso é verdade, também significa que há um poder inédito, adormecido em você, capaz de quebrar essa prisão. Nós passamos a maior parte da vida dentro da própria cabeça, mas paradoxalmente sem controle sobre ela. Você já se deu conta de quantas vezes repete padrões que detesta? Quantas vezes promete a si mesmo que vai agir diferente, mas no momento crucial, a reação automática toma conta? Como se alguém puxasse as cordas de um fantoche. Essa sensação de impotência não é acaso. É a prova viva de que estamos dominados por forças inconscientes que moldam cada gesto. George Gurdjieff dizia que o homem não se lembra de si e, por isso, vive como uma máquina, prisioneiro de estímulos que vêm de fora. É um pensamento incômodo, quase ofensivo. Será que eu não passo de uma máquina programada para reagir? Mas, se você olhar honestamente para a sua vida, perceberá o quanto essa descrição penetra fundo. Desde cedo, fomos educados a acreditar em dogmas. A vida é dura, o mundo é cruel, só vence quem suporta a dor. Palavras que se repetem em família, em escola, na sociedade e que entram no coração como se fossem verdades absolutas. Mas quem disse que são? Quem disse que você precisa carregar esses pesos como correntes? O mais cruel é que esses padrões não são apenas ideias. Eles moldam a forma como você reage a si mesmo. Se alguém um dia lhe chamou de incapaz, talvez você tenha internalizado esse julgamento a ponto de repeti-lo silenciosamente todas as manhãs diante do espelho. O ataque externo tornou-se voz interna. E a cada vez que você acredita nessa voz, sua realidade se curva ao peso da mentira. O mundo moderno é especialista em fabricar essa prisão invisível. Não precisamos mais de correntes de ferro para estarmos presos. Basta o condicionamento constante, a repetição de narrativas que dizem quem somos e o que devemos esperar da vida. A mídia, a cultura, até mesmo as pessoas mais próximas semeiam expectativas que tomamos como verdades. Crescemos acreditando que precisamos ser alguém que nunca escolhemos ser. Somos moldados como peças numa engrenagem, reproduzindo reações herdadas de gerações que também não sabiam o que estavam fazendo. É como carregar séculos de inconsciência nos ombros. E o resultado é sempre o mesmo. Vivemos em ciclos repetitivos, como quem caminha em círculos dentro de um quarto escuro. Prometemos mudar, mas repetimos as mesmas escolhas. Juramos que não vamos explodir em raiva, mas a raiva explode. Dizemos que seremos pacientes, mas a impaciência toma conta. Falamos em liberdade, mas seguimos obedecendo a padrões que nem reconhecemos. É como se a vida estivesse sempre à beira de uma transformação, mas algo invisível nos puxasse de volta para o velho ponto de partida. Esse algo é justamente o piloto automático da mente, a ausência de presença de que Gurdjieff falava com tanta precisão. Agora pense comigo. Se tudo isso que você considera seu modo de ser foi aprendido, então também pode ser desaprendido. Se suas reações não são suas, mas apenas respostas programadas, você pode interrompê-las. Você pode decidir não reagir como sempre reagiu. Essa possibilidade é perturbadora porque coloca em suas mãos a responsabilidade da própria vida.
Não dá mais para culpar o passado, a família, a sociedade. Se você pode escolher outra reação, se você pode silenciar o piloto automático e assumir o leme da própria consciência, a desculpa de que eu sou assim já não se sustenta. Mas será que você está pronto para viver assim? Está pronto para viver desperto, sem se agarrar às muletas do automatismo? Pense no que isso significaria. Cada palavra dita, cada emoção sentida, cada escolha feita seria sua de verdade. Não mais herdada, não mais repetida, não mais ditada por correntes invisíveis. Seria como sair de um sonho pesado e finalmente respirar amanhã. Mas aqui surge a tensão. Despertar não é confortável. Despertar é olhar para dentro e reconhecer o quanto fomos máquinas até agora. É admitir que a vida que acreditávamos ser nossa foi, em grande parte, programada. E aqui está a pergunta que arde, a que ecoa como um silêncio denso. Se você não é os seus condicionamentos, se você não é os julgamentos que lhe impuseram, se você não é a máquina automática que reage sem consciência, então quem é você de verdade? Você já percebeu como o mundo moderno nos arrasta para longe do que é essencial? Olhe à sua volta. Telas que nunca se apagam. Ruídos constantes que sufocam o silêncio. Uma pressa tão automática que muitas vezes nem sabemos por que corremos. Dentro de nós, um vazio cresce e tentamos preenchê-lo com distrações. Mais trabalho, mais compras, mais notícias, mais remédios para dormir, mais remédios para acordar. E, no entanto, a alma continua faminta. A pergunta que não cala é: de que exatamente sentimos tanta falta? A resposta, muitas vezes, está no que parecia óbvio demais para ser notado: o contato com a vida em sua forma mais pura. O cheiro da terra molhada depois da chuva, a brisa da manhã que toca o rosto, o simples caminhar descalço sobre o chão frio. Pequenas coisas que quase não percebemos, mas que têm um poder silencioso de devolver equilíbrio ao coração. Há quem chame isso de voltar às origens, mas talvez seja mais correto dizer voltar a si mesmo. Porque quando tocamos a natureza, é como se nos lembrássemos de quem realmente somos. Não engrenagens de um sistema que exige performance, mas seres vivos, orgânicos, pulsando em sintonia com algo maior. Pense em como nos afastamos disso ao longo dos anos. Quantas vezes você prometeu que teria mais tempo para respirar, para caminhar devagar, para simplesmente existir e nunca conseguiu? A vida urbana se tornou uma gaiola invisível. Trabalhamos horas seguidas em frente a uma tela, respirando ar artificial. E quando o corpo dá sinais de cansaço, recorremos a comprimidos que silenciam sintomas sem curar a raiz. E assim seguimos, repetindo o ciclo: dormir mal, acordar exausto, anestesiar a dor com distrações. Mas no fundo sabemos, não era para ser assim. Lembro-me de uma história que ouvi de um homem de 58 anos. Ele havia passado décadas correndo atrás do sucesso, convencido de que o próximo aumento, o próximo cargo ou a próxima conquista finalmente lhe dariam paz. Mas quando chegou ao topo, percebeu que seu corpo estava doente e sua mente fragmentada. O que mais lhe doía não era a pressão do trabalho, mas a ausência das pequenas coisas. O tempo que não viveu com os filhos, a lembrança de quando acordava cedo na juventude apenas para sentir o sol nascer. Um dia, já cansado de tantos diagnósticos, ele decidiu caminhar todos os dias descalço em um campo próximo de casa. Era um gesto simples, quase infantil. Mas foi ali, sentindo a grama fria e a terra úmida, que ele voltou a chorar pela primeira vez em muitos anos. Chorou não de tristeza, mas de alívio, como quem encontra de novo uma parte perdida de si. Ele dizia: "O chão me curou mais do que qualquer remédio." Esse relato poderia ser o de qualquer um de nós. Afinal, carregamos dores que não se curam com pílulas, mas com presença. O corpo grita de maneiras sutis, uma insônia persistente, um peso no peito, uma angústia que não passa.
Muitos acreditam que são sinais de doenças sem solução, quando na verdade são convites para desacelerar, para reaprender a habitar o próprio corpo e o mundo que o sustenta. O simples ato de respirar fundo, de fechar os olhos diante do pôr do sol, pode se tornar uma forma de oração silenciosa, capaz de realinhar aquilo que parecia perdido. As gerações anteriores, que viveram sem tantas distrações tecnológicas, ainda guardam no corpo essa memória. Pessoas que cresceram no interior, que caminharam quilômetros para ir à escola, que lavaram roupas no rio ou que passavam tardes inteiras olhando o céu, sabem, de algum modo, que a vida tem um ritmo diferente. Talvez por isso, muitos que hoje têm entre 35 e 65 anos sintam uma saudade que não sabem nomear. Não é apenas da juventude ou do tempo passado. É saudade de um modo de viver mais simples, mais conectado, menos artificial. Essa saudade não é fraqueza, é um chamado. George Gurdjieff dizia que o homem moderno está adormecido, vivendo em transe, repetindo movimentos e pensamentos que não são seus. O contato com a natureza pode ser um dos choques necessários para romper esse sono. Não se trata de algo místico ou inalcançável, é profundamente prático. Ao encostar o pé descalço na terra, ao ouvir os pássaros sem pressa, ao sentir o cheiro da chuva, você recorda que é parte de algo maior. Esse simples gesto já é uma forma de despertar. Pense, quando foi a última vez que você sentiu a água fria escorrer pelas mãos sem olhar para o relógio? Quando foi a última vez que observou o céu à noite, em silêncio, até sentir a imensidão entrar em você? Essas experiências não são apenas bonitas, são necessárias. A ciência moderna já começa a reconhecer os efeitos do chamado grounding. Redução do estresse, melhora do sono, equilíbrio do corpo. Mas antes de serem comprovadas, essas verdades já eram vividas pelos nossos antepassados, que sabiam que a vida não se sustenta apenas de esforço, mas de sintonia com a natureza. A beleza está justamente no fato de que não precisamos de nada extraordinário para reencontrar esse equilíbrio. Não é uma técnica secreta, nem uma fórmula escondida. Está ao alcance das mãos, ou melhor, dos pés. O que falta, muitas vezes, é coragem para parar. Coragem para dizer não à pressa, não à distração, não à superficialidade que nos consome. Porque parar diante da natureza é como segurar um espelho que reflete a nossa alma. E nem sempre é fácil olhar. Talvez seja por isso que fugimos tanto. Mas a fuga tem um preço. Um coração sempre cansado, um corpo que não descansa, uma mente que nunca silencia. Continuamos vivendo como estrangeiros em nossa própria casa interior. E, no entanto, basta um instante de presença, um instante de silêncio, para que algo mude. O desafio é simples e profundo. Você consegue permitir-se apenas estar, sem se ocupar, sem se justificar, sem buscar uma utilidade imediata. Consegue estar diante de uma árvore e simplesmente reconhecê-la como testemunha silenciosa da sua existência? É nesse gesto que mora a chave. Ao tocar o real, o essencial, você desarma o labirinto mental que o prende. Ao sentir a terra, você se lembra que também é terra. Ao respirar fundo, você recorda que também é sopro. Ao olhar o céu, você percebe que também é vastidão. A vida, que parecia pequena e sufocante, de repente se expande. O que antes era correria, vira contemplação. O que antes era peso, vira leveza. O que antes era angústia, vira respiro. E então, inevitavelmente, surge a pergunta que arde no peito. Se a vida pode ser tão simples e tão curadora, por que insistimos em viver afastados dela? Você já parou para pensar que aquilo que você chama de realidade pode não ser tão sólido quanto parece? Desde crianças, fomos ensinados a acreditar que o mundo é feito de matéria, que tudo o que existe pode ser tocado, medido, pesado. Mas a física moderna nos empurra para uma revelação perturbadora. No coração daquilo que chamamos de real, não há substância,
a vibração. Dentro de um átomo não existe matéria dura, mas campos de energia, pulsações invisíveis, probabilidades que só se concretizam quando são observadas. E aqui começa o choque. Se é a nossa consciência que interfere naquilo que se manifesta, então o mundo à nossa volta não é apenas cenário, ele é também reflexo da forma como escolhemos enxergá-lo. Essa mudança de paradigma não é apenas um detalhe técnico da ciência. É um chamado filosófico, espiritual, existencial. É como se a própria natureza nos dissesse: vocês ainda não compreenderam quem realmente são. A questão é que a maioria prefere não olhar para isso. É mais confortável acreditar que tudo está dado, que somos apenas peças em uma engrenagem mecânica. Mas e se não for assim? E se cada pensamento, cada emoção, cada foco de atenção que você mantém for, na verdade, um comando silencioso que programa a sua realidade? Pense em sua própria vida. Quantas vezes você se viu preso em um ciclo de repetição? Problemas que voltam, relações que se repetem, dificuldades que parecem persegui-lo. Será que é azar? Ou será que é a sua própria consciência, inconscientemente recriando o mesmo padrão porque continua a reagir da mesma maneira? George Gurdjieff dizia que o homem vive como uma máquina, mas que possui em si a possibilidade de despertar. Essa afirmação se torna ainda mais radical quando olhamos pela lente da física quântica. Não somos apenas máquinas repetindo estímulos, mas também criadores inconscientes de nossa prisão. O que você sente hoje, a forma como reage agora, pode estar desenhando o seu amanhã. E aqui vem a provocação. Se sua consciência tem esse poder, por que insistir em cultivar pensamentos de derrota? Por que se alimentar diariamente de narrativas internas que dizem que você não é suficiente, que nada muda, que a vida é sempre dura? Não é curioso perceber como, quando estamos mergulhados na queixa, parece que tudo piora? Como se as circunstâncias encontrassem um jeito de confirmar nossa visão limitada. Quantas vezes você já pensou: eu sabia que isso ia dar errado? E realmente deu? Será coincidência ou reflexo? Muitos preferem acreditar que não há ligação entre mente e realidade, porque isso os isentaria da responsabilidade. É mais fácil colocar a culpa no destino, em Deus, na política, nos outros. Mas o que acontece quando você aceita que de algum modo é coautor de tudo o que vive? É um peso enorme, mas também uma libertação. Se você ajudou a criar o cenário, então também pode aprender a transformá-lo, e isso muda tudo. Talvez você se pergunte: mas como começar se minha vida já está mergulhada em problemas? A resposta pode ser mais simples do que parece. O primeiro passo não é controlar o mundo, mas observar a si mesmo. Você já reparou como pequenas mudanças internas alteram a forma como o dia se desenrola? Um exemplo comum: acordar pela manhã com mau humor, já acreditando que o dia será pesado. Não importa se o café está bom, se o sol brilha, se algo agradável acontece. A mente filtra tudo e encontra motivos para confirmar a previsão inicial. Agora, pense na situação contrária. Você decide, ainda que cansado, respirar fundo, agradecer silenciosamente por algo pequeno e se abrir para o dia. As dificuldades ainda aparecem, mas sua reação não é a mesma. É como se uma energia diferente abrisse espaço para novas possibilidades. Já viveu isso? Compartilhe nos comentários se você reconhece essa diferença em sua vida. Outro ponto fascinante é o que a ciência chama de efeito do observador. No famoso experimento da dupla fenda, partículas subatômicas se comportaram de forma distinta quando observadas. Sem observação, eram ondas de infinitas possibilidades. Sob observação, tornaram-se partículas com trajetória definida. Se no nível mais fundamental da realidade a consciência muda o resultado, por que seria diferente na sua vida cotidiana? Será que suas crenças, medos e desejos não estão o tempo todo observando e moldando o que acontece ao seu redor?
Mas cuidado, isso não significa que você pode controlar tudo, como se fosse um Deus onipotente que cria instantaneamente qualquer coisa que deseja. Não se trata de magia barata. A vida é tecida por muitos fatores, coletivos, históricos, inconscientes. Ainda assim, a sua parcela de responsabilidade é imensa. E é justamente aqui que mora a sua chance de transformação. Você não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o modo como o mundo ecoa dentro de você. É nessa mudança de foco que a realidade começa a se reorganizar. E se fosse verdade que o presente é um portal, um ponto de acesso, onde você programa os próximos capítulos da sua vida, o que você está programando agora, neste exato momento em que me ouve? Medo, ansiedade, impotência ou confiança, presença e abertura? Essa escolha não é abstrata. Ela reverbera em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Muitas vezes, passamos anos cultivando a mesma energia sem perceber. Por isso, a vida parece tão repetitiva. Como esperar um novo resultado se continuamos alimentando as mesmas sementes? Há quem duvide e diga, mas eu já tentei pensar positivo e nada mudou. Essa objeção é comum, mas talvez seja porque não se trata de pensar positivo, e sim de estar presente de forma verdadeira. O positivo forçado é apenas outra máscara, outra camada de ilusão. O que muda a vida não é fingir que está tudo bem, mas encarar o presente sem se identificar com os velhos padrões. É uma escolha silenciosa, profunda, quase invisível aos olhos externos. Gurdjieff dizia que o trabalho real sobre si mesmo é sempre interior, quase secreto, feito no coração do ser. Agora eu lhe pergunto, o que você tem alimentado dentro de si quando ninguém está olhando? Qual é a energia que você carrega em silêncio, nos pensamentos que não verbaliza, nos sentimentos que não compartilha? Porque é exatamente essa energia, invisível e íntima, que mais molda sua realidade. Não são as grandes decisões que transformam primeiro, mas os pequenos movimentos internos que se repetem dia após dia. Você tem coragem de observar isso sem máscaras? A ciência pode oferecer dados, números, experimentos. A filosofia pode oferecer conceitos. Mas no fim, o que dá sentido é a sua experiência. É quando você se abre no meio da sua rotina para testar se é verdade. Quer uma prova? Experimente mudar o foco hoje, apenas em um detalhe. Se algo der errado, em vez de reagir com desespero, respire fundo. Perceba o que sente e escolha não se identificar com a velha reação. Veja o que acontece. Depois, se quiser, compartilhe sua experiência aqui. Sua história pode ajudar outras pessoas que vivem os mesmos dilemas. E talvez a maior provocação seja esta: se a realidade é feita de vibrações que respondem à consciência, então a pergunta mais importante não é o que vai acontecer comigo amanhã, mas quem estou sendo hoje? Porque é essa vibração, de medo ou de confiança, de fechamento ou de abertura, que costura o amanhã. Você já se perguntou quem você realmente está escolhendo ser agora? Houve um tempo em que eu acreditava que a vida era uma sucessão de problemas sem fim. Era como se cada semana trouxesse uma nova pedra para carregar, e quanto mais eu me queixava, mais pesadas essas pedras se tornavam. Lembro-me nitidamente de uma fase em que meu carro parecia conspirar contra mim. Toda semana, sem falhar, surgia um novo defeito. Eu gastava dinheiro, tempo e energia e, no fundo, carregava um peso emocional ainda maior. A sensação de estar condenado a viver numa maré interminável de azar, mas sem perceber o que estava realmente acontecendo, era que eu alimentava aquele ciclo. Cada vez que o carro quebrava, eu mergulhava em raiva, desespero e vitimismo, reforçando a crença de que minha vida era uma corrente de fracassos. Até que um dia, exausto de tanto sofrer, decidi não reagir mais da mesma forma. Levei o carro à oficina sorrindo, sem dramatizar, quase indiferente, e algo inesperado aconteceu.
A sequência absurda de problemas simplesmente começou a desaparecer. Não foi mágica, não foi coincidência. Foi mudança de consciência. Esse tipo de experiência pode parecer banal, mas guarda uma lição profunda. A vida se organiza de acordo com a energia que colocamos nela. E isso não é apenas filosofia. Estudos sobre psicossomática já mostram há décadas que o corpo reage diretamente às nossas emoções. Pessoas que cultivam ressentimento e raiva constantes têm maior predisposição a doenças cardiovasculares. Aquelas que vivem sob o peso da ansiedade crônica muitas vezes desenvolvem distúrbios digestivos e imunológicos. O que parece invisível se torna concreto, inscrito no corpo. E se o corpo é capaz de registrar essa influência, por que não também a realidade externa? Há histórias que comprovam isso de forma quase perturbadora. Você já ouviu falar do efeito placebo? Ele é tão forte que, em alguns estudos clínicos, pacientes que tomavam apenas pílulas de açúcar relataram melhoras tão expressivas quanto os que receberam o medicamento real. Apenas acreditar na cura foi suficiente para disparar mecanismos internos de restauração. Mais impressionante ainda, existe também o efeito nocebo, o oposto. Quando um paciente acredita que algo lhe fará mal, mesmo que inofensivo, o corpo manifesta sintomas reais de dor, fraqueza, náusea. Não é fascinante e assustador perceber que a mente pode tanto nos adoecer quanto nos curar? Agora imagine isso não apenas no campo da saúde, mas no seu cotidiano. Se você acorda todos os dias com a certeza de que o mundo é hostil, que nada dará certo, que não há saída, qual energia você está enviando para a vida? Não é coincidência que tudo comece a confirmar a sua crença. Como dizia George Gurdjieff, o homem adormecido vive como uma máquina programada, repetindo padrões sem perceber. Mas quando a consciência desperta, ele descobre que pode deixar de ser vítima da repetição. A vida deixa de ser apenas uma resposta automática e começa a se tornar criação consciente. Talvez você se lembre de momentos em que isso aconteceu consigo. Uma mudança pequena no olhar transformou completamente a experiência. É como quando você decide encarar um problema não como maldição, mas como aprendizado. De repente, o que parecia uma queda dolorosa revela-se como trampolim para algo maior. Pense naqueles que perderam empregos e, em vez de afundar, descobriram uma nova vocação. Ou nos que atravessaram um luto e, depois da dor, encontraram uma sensibilidade mais profunda para acolher o sofrimento alheio. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecer que a forma como reagimos pode transmutar o sentido do que vivemos. Há também fatos curiosos na história da humanidade que mostram essa conexão entre consciência e realidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, em campos de prisioneiros, médicos observaram algo surpreendente. Aqueles que mantinham a esperança, ainda que mínima, de rever a família ou retomar a vida, tinham mais chances de sobreviver. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que viveu essa realidade em Auschwitz, escreveu que a última das liberdades humanas é escolher a atitude diante das circunstâncias. Isso não eliminava o sofrimento, mas dava ao espírito uma força que a brutalidade externa não conseguia destruir. Esse testemunho é um dos exemplos mais poderosos de como a consciência molda a forma como atravessamos até mesmo os cenários mais extremos. E então surge uma provocação inevitável. Se até nas condições mais desumanas, a forma de olhar para a vida podia fazer diferença entre viver e morrer, o que você está fazendo com a sua liberdade agora? Será que você não se aprisiona mais pelas reações automáticas do que pelas circunstâncias externas? Pense no quanto de energia gasta reclamando do que não pode mudar. Quanto de sua vitalidade se perde na tentativa de controlar o incontrolável, em vez de cuidar do que está nas suas mãos. A maneira como você responde. Um dado intrigante reforça esse ponto.
Pesquisadores da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que cultivam a prática diária da gratidão têm não apenas melhor saúde mental, mas também melhor desempenho cardiovascular e níveis mais equilibrados de hormônios do estresse. Apenas o ato de voltar o olhar para o que é bom, mesmo em meio às dificuldades, já reorganiza o corpo e a mente. Não é curioso que algo tão intangível como a gratidão seja capaz de alterar parâmetros fisiológicos tão concretos? E você, já experimentou esse tipo de mudança? Já notou como um gesto pequeno de presença pode alterar completamente o rumo do seu dia? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para encontrar coragem. Muitas vezes pensamos que só as grandes transformações têm valor, mas é no detalhe, no modo como respiramos diante de um conflito, no silêncio que escolhemos antes de reagir, no sorriso que oferecemos em meio ao caos, que a realidade começa a se reescrever. É claro que nem sempre conseguimos. Há dias em que somos engolidos pela raiva, pela ansiedade, pela dor. E está tudo bem. O problema não é cair, mas permanecer caído. Quando nos lembramos de que cada queda traz em si uma oportunidade de despertar, então até mesmo o erro se torna aliado. É nesse ponto que a alquimia interior acontece. O chumbo da dor se transforma no ouro da consciência. E aqui, no coração dessa reflexão, resta uma pergunta que ecoa como um sussurro. Se cada dificuldade é, no fundo, uma oportunidade de salto, então, o que sua vida está tentando lhe ensinar agora? Em algum ponto do caminho, aprendemos a acreditar que ciência e filosofia, razão e espiritualidade, corpo e alma precisavam andar separados. Como se pensar fosse o oposto de sentir, como se medir fosse o contrário de contemplar. Essa fragmentação nos custou caro. Vivemos em uma era em que acumulamos dados, mas perdemos sabedoria. Multiplicamos as explicações, mas diminuímos nossa capacidade de viver. Foi-se a noção de que a vida é uma unidade e de que compreender o universo é também compreender a nós mesmos. E, no entanto, os grandes gênios da humanidade, de Sócrates a Da Vinci, de Platão a Einstein, não se deixaram prender por essas divisões artificiais. Eles ousaram unir aquilo que parecia distante: ciência com poesia, filosofia com experiência, razão com mistério. E talvez seja exatamente essa a ponte que precisamos reconstruir. É curioso notar que quanto mais avançamos tecnologicamente, mais doentes nos tornamos espiritualmente. Nunca tivemos tanto conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano e, paradoxalmente, nunca estivemos tão desconectados da experiência de habitá-lo com consciência. Nunca tivemos tantas teorias sobre o cosmos, mas raramente levantamos os olhos do celular para olhar o céu noturno. É como se estivéssemos embriagados pelo excesso de informação e, ainda assim, morrendo de fome de sentido. George Gurdjieff advertia que o homem pode passar a vida inteira cercado de fatos e ainda assim viver adormecido, porque o despertar não acontece pela acumulação, mas pela integração. Não basta colecionar respostas, é preciso experimentar a vida de modo pleno. Talvez seja por isso que tantas pessoas, especialmente em nossa época, sintam um vazio persistente, mesmo alcançando conquistas externas. Temos casas maiores, mas lares mais vazios. Temos remédios mais sofisticados, mas corações mais inquietos. Corremos para prolongar a vida, mas não sabemos mais o que fazer com ela. Essa crise é, em essência, uma crise de consciência. O mundo grita por pessoas que voltem a unir o que foi separado, que consigam pensar com lucidez, sentir com profundidade e agir com presença. O desafio não é acumular mais conhecimento, mas reaprender a se lembrar de si. Um dos princípios centrais de Gurdjieff. É nesse ponto que a reflexão se torna pessoal e inevitável.
De que serve toda a busca por respostas se não sabemos estar presentes no instante que pulsa agora? De que serve discutir teorias sobre o universo se não somos capazes de nos sentar em silêncio diante de uma árvore e reconhecê-la como parte de nós? Quando perdemos a integração, nos tornamos reféns de ilusões. Vivemos como máquinas que executam tarefas sem parar, mas não vivem. E aqui surge a tensão final. A vida não vai desacelerar por você. O mundo não vai se tornar mais gentil, mais calmo, mais justo apenas porque você deseja. A única escolha real está dentro de você, na forma como decide se relacionar com tudo isso. Repare como cada parte da sua história até aqui apontava para essa mesma conclusão. O piloto automático da mente mostrou o quanto estamos condicionados por vozes externas. A natureza nos lembrou que a simplicidade guarda mais cura do que o excesso. A física quântica revelou que a consciência não é detalhe, mas eixo criador da realidade. As experiências pessoais e coletivas mostraram que o modo de reagir é o que molda o destino. E agora, ao olhar para tudo isso junto, o que você enxerga? Vê que a separação é a verdadeira ilusão e que a integração é o chamado mais urgente da sua vida. A história da humanidade mostra que cada vez que acreditamos ter encontrado a verdade absoluta, ela se desmancha diante de novos fatos. A Terra já foi considerada plana, o Sol já foi visto como girando ao nosso redor, a matéria já foi tratada como sólida e imutável. O que todas essas mudanças ensinam? Que precisamos da humildade de reconhecer que não sabemos tudo e da coragem de nos manter abertos ao mistério. Que a consciência é maior do que qualquer modelo. Que a vida é mais profunda do que qualquer explicação. E que viver de maneira desperta não é ter todas as respostas, mas caminhar com atenção, com sensibilidade e com presença. A questão, então, deixa de ser teórica e se torna prática. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar vivendo no ciclo automático, repetindo padrões antigos e reagindo da mesma maneira? Ou vai se permitir a experiência de integrar, de unir corpo e mente, razão e intuição, ciência e espiritualidade, presença e ação? Essa é a travessia que está diante de você. Não é uma ideia distante, é uma escolha que começa hoje neste instante. Porque cada gesto consciente, cada respiração lembrada, cada silêncio assumido, já abre um espaço de liberdade que nenhuma força externa pode lhe tirar. E agora, no ponto em que chegamos, resta apenas um convite. Não deixe que esta reflexão se perca como mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. Transforme-a em prática, em gesto, em decisão. No próximo passo, vamos construir juntos um plano real, aplicável, que pode se tornar a base de uma transformação concreta em sua vida. Mas antes de avançar, pergunte-se com sinceridade: você está disposto a deixar de ser apenas espectador da sua existência e assumir, de uma vez por todas, o papel de criador consciente da sua própria realidade? Agora, chegamos ao ponto mais importante de toda essa travessia: transformar reflexão em prática, pensamento em ação, consciência em vida. Até aqui, falamos sobre o piloto automático, sobre a força invisível da natureza, sobre a consciência que molda a realidade e sobre o poder que cada um carrega de reescrever sua própria história. Mas de nada adianta esse mergulho se ao desligar este vídeo, você continuar vivendo exatamente do mesmo modo. É aqui que nasce o verdadeiro desafio: criar um plano simples, profundo e consistente para viver desperto em meio ao caos do mundo. O primeiro passo é a observação de si mesmo. Parece básico, mas é a pedra angular de qualquer transformação real. Todos os dias, reserve pelo menos 5 minutos, pode ser pela manhã ou antes de dormir, apenas para observar sua própria mente, sem tentar controlar nada, sem julgar.
Apenas perceba os pensamentos que vêm como ondas que surgem e desaparecem. Pergunte-se: o que minha mente está tentando me contar agora? Muitas vezes, perceber já é suficiente para quebrar o ciclo. George Gurdjieff ensinava que o homem que não se observa permanece como uma máquina, mas aquele que aprende a se ver em movimento abre uma porta para o despertar. O segundo passo é reconectar-se com a natureza. Não se trata de romantismo, mas de uma necessidade fisiológica e espiritual. Sempre que possível, caminhe descalço na grama, na areia ou na terra. Se não tiver essa oportunidade, simplesmente abra a janela e respire o ar fresco, sinta o vento no rosto, perceba o som dos pássaros. Esses pequenos gestos reorganizam seu corpo e sua mente. Pesquisas recentes mostram que o simples contato da pele com o solo reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a qualidade do sono. Mais do que isso, o contato com o real, com aquilo que não pode ser fabricado, devolve ao coração uma sensação de pertencimento que nenhuma tela ou tecnologia pode oferecer. O terceiro passo é transformar sua reação em escolha. A maior parte dos problemas da vida não está nos fatos em si, mas na forma como reagimos a eles. O trânsito não muda porque você grita. A conta não desaparece porque você reclama. Mas algo muda quando você decide não ser refém da reação automática. Experimente, da próxima vez que for provocado por um problema, fazer uma pausa consciente. Respire fundo 3 vezes e só então responda. Essa simples prática já é suficiente para quebrar o padrão da máquina interior e abrir espaço para uma decisão diferente. Aos poucos, você vai perceber que não precisa mais ser levado pela correnteza das emoções. Pode escolher o rumo do barco. O quarto passo é redirecionar o foco da mente. Lembre-se, aquilo que você alimenta cresce. Se passa os dias repetindo que sua vida é difícil, tudo ao redor se organizará para confirmar essa visão. Mas se mesmo diante de desafios, você se permite voltar o olhar para algo que merece gratidão, uma amizade, a saúde de alguém amado, o simples fato de estar respirando, então uma nova energia começa a se manifestar. Não se trata de negar a dor ou fingir que está tudo bem. É sobre escolher onde colocar sua atenção, porque é isso que expande a sua realidade. O quinto passo é criar rituais de presença. O mundo moderno nos afoga em tarefas, e sem rituais somos engolidos pelo piloto automático. Escolha pequenos gestos diários que o tragam de volta ao presente. Pode ser tomar o café da manhã em silêncio, sem celular, apenas sentindo o aroma e o sabor. Pode ser parar no meio da tarde por 2 minutos para fechar os olhos e ouvir sua respiração. Pode ser escrever antes de dormir 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Esses rituais são âncoras que o lembram de que a vida não acontece no ontem ou no amanhã. Acontece agora. O sexto passo é transformar dificuldades em portais de aprendizado. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, mude a questão para o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança abre uma perspectiva completamente nova. Uma discussão pode ensinar paciência. Uma perda pode ensinar desapego. Um fracasso pode revelar um caminho ainda não visto. Como dizia Einstein, em cada dificuldade se esconde uma oportunidade, mas é preciso olhos despertos para enxergá-la. O sétimo passo é unir razão e intuição. Não viva apenas na mente analítica, mas também não abandone o discernimento. A verdadeira sabedoria nasce do equilíbrio entre esses 2 polos. Leia, estude, questione, mas também permita-se sentir, confiar em sua intuição, ouvir os sinais sutis da vida. Grandes mentes da história nunca se limitaram a um único lado. Einstein, além de físico, falava sobre o mistério e o sagrado.
Da Vinci era cientista e artista. Platão era filósofo e poeta. É na integração que encontramos plenitude. E, por fim, o 8º passo: comprometa-se com uma prática diária de autolembrete. Todos os dias, ao menos uma vez, diga a si mesmo: eu me lembro de mim. Essa frase simples, inspirada nos ensinamentos de Gurdjieff, é como uma senha para o despertar. Ela o lembra de que você não é apenas pensamentos que correm sem parar, nem emoções que oscilam. Você é a consciência que observa tudo isso. E cada vez que se lembra de si, você rompe o transe da máquina e toca o real. Talvez você esteja se perguntando: por onde começo? Comece pequeno. Escolha um desses passos e aplique hoje. Não espere condições perfeitas, não espere ter tempo ou energia extra. O caminho do despertar não acontece em um futuro distante. Ele começa na decisão de dar um único passo agora, e cada pequeno passo abre espaço para o próximo. Aos poucos, você perceberá que a vida que parecia incontrolável começa a se alinhar com a sua nova vibração. Eu quero que você sinta que este canal é mais do que palavras. É um espaço de prática e transformação. Por isso, convido você a escrever nos comentários qual desses passos mais tocou o seu coração e qual você vai aplicar primeiro em sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão vivendo os mesmos desafios. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Porque juntos, passo a passo, podemos despertar de um mundo adormecido e criar uma realidade mais consciente, luminosa e verdadeira.